Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um programa feito para a edificação do corpo de Cristo. E então eu quero convidá-los a abrirem as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 2. Nós estamos falando sobre as 7 cartas escritas às 7 igrejas da Ásia Menor. E talvez alguém pergunte dizendo assim: ora, qual a importância ou qual a relevância de nós estudarmos as 7 cartas de Apocalipse capítulos 2 e 3? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Queridos, essas 7 cartas são, na verdade, cartas proféticas, em que o próprio Senhor Jesus, depois de ressuscitado e glorificado, lá na ilha de Patmos, Jesus apareceu para João, e então Jesus profetizou a história da sua igreja. Ou seja, ele pré-anunciou a João toda a trajetória da sua igreja, desde o primeiro século, passando por cada um dos séculos, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, décimo, e assim por diante, até o século 21. E então, ao olharmos para a palavra de Deus, ao fazermos uma leitura dessas 7 cartas, nós, como cristãos do tempo presente, teremos então um olhar histórico da igreja, um olhar histórico profético da igreja, de maneira que você poderá conhecer a igreja no decorrer dos tempos, os seus desvios, as suas apostasias, as doutrinas malignas e carnais que entraram no seio da igreja ao longo dos séculos. E somente então, tendo esta visão maior a respeito da igreja, é que hoje você poderá se posicionar de maneira definida em relação à vontade de Deus. Infelizmente, nós vivemos num tempo de muita apostasia, vivemos num tempo em que a maioria dos cristãos congregam em suas respectivas denominações por uma questão de afetividade, porque conhecem as pessoas, porque a sua família congrega lá, ou porque tem amigos lá naquele lugar, ou então porque aquele lugar é muito mais um ambiente social que oferece prazeres ou divertimentos, entretenimentos, de maneira que a pessoa ganha afetivamente por aquele grupo, mas na maioria das vezes o que se observa é que falta-lhes de fato uma compreensão doutrinária para então saber separar o erro da verdade, saber separar o espírito do engano, o espírito do erro do espírito da verdade. E é isso que nós vamos então encontrar ao longo dessa ministração, aqui dessas cartas, de maneira que o Senhor, ele exorta a sua igreja a se voltar à sua palavra e a servirem a ele de uma maneira sóbria, de uma maneira que seja capaz de discernir a verdade do erro, para que você possa então determinar um caminho seguro nessa nossa peregrinação, enquanto nós aguardamos pela segunda vinda de Cristo.
Éfeso, a primeira carta, a primeira cidade para quem o Senhor profetiza, representa a igreja do primeiro século. E assim, cada uma das cartas vão representar a igreja do Senhor em um determinado momento da história. Éfeso representa a igreja do primeiro século, Esmirna, a igreja do segundo século, e então nós temos Pérgamo, a igreja do terceiro, quarto e quinto século, Tiatira, a igreja que vai desde o sexto século até o século XV, e então vem Sardes, a igreja da Reforma, século XVI e XVII, e aí vem Filadélfia, o século XVII e XVIII, e então nós temos Laodiceia, a igreja do século XIX, 20 e 21, a última das igrejas, o último período da igreja, vindo depois disso, então, os últimos 7 anos da história humana, antes da segunda vinda de Cristo, que será pública, pessoal e visível. De maneira que nós estamos agora no início do estudo dessas cartas. Semana passada, nós falamos então a introdução, carta à igreja em Éfeso, e hoje queremos dar essa continuidade em o nome de Jesus. E, portanto, leia conosco capítulo 2 de Apocalipse, versículos 1 e 2, que nos dizem assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Queridos, vejam como que as palavras de Cristo para esta igreja e também para todas as outras, né? É como que Jesus tirasse um raio-x da igreja, como que ele revelasse o interior da igreja. Jesus aqui não fala de uma maneira superficial, mas ele vai falando a respeito da igreja, apontando os caracteres da igreja, as características positivas da igreja e também as características negativas. Isso veremos a partir do versículo 4 em diante. Até então, ele está apresentando as características positivas. E então você, como verdadeiro crente, uma pessoa que ama a Jesus Cristo, deve olhar para estas características positivas da igreja do primeiro século, da igreja do tempo dos apóstolos, para que você então possa imitar-lhes as suas atitudes, imitar os seus caminhos, imitar os seus procedimentos. Veja como é que é dito que esta igreja do primeiro século era uma igreja que tinha muito labor, uma igreja que tinha perseverança, era uma igreja que trabalhava incessantemente. Mas veja, devemos tomar um grande cuidado, porque hoje em dia, quando se fala de igreja que trabalha muito, logo nós do século 21, que temos uma mentalidade totalmente moderna, totalmente uma mentalidade de uma igreja própria dos últimos dias, que muitas vezes está distante da igreja do primeiro século, pensamos que uma igreja que tem muito labor seja uma igreja que tem muitas atividades, muitos ativismos religiosos, como muitos programas, como muitas conferências, como muitos congressos, como muitos retiros, como muita dança, muitos cultos, muitas campanhas religiosas. Mas não é esse o conceito bíblico, até porque a igreja do primeiro século desconhecia totalmente todos esses movimentos que hoje se fazem em nome de Jesus Cristo. Eu faço para você aqui um desafio: leia a Bíblia, leia toda a Escritura, leia Atos dos Apóstolos, leia as epístolas e procure lá se há porventura alguma igreja do tempo primitivo que ali praticava campanhas da prosperidade. Por que será que a igreja do século 21 tem tanto labor no que tange a busca das riquezas materiais? E a igreja do primeiro século era uma igreja totalmente oposta, despojada, que se dava a si mesmo, que entregava seus bens para outros, ao contrário da igreja do tempo presente, que vive pedindo dos outros as suas riquezas e se constitui hoje um grande império faraônico no que diz respeito às suas riquezas. Nós temos que considerar, veja que quando a Bíblia aqui no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 2, fala do labor da igreja e da perseverança nesse labor, logo diz em que consistia este labor. Nos é dito que não podes suportar homens maus e que puseste à prova
os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Ou seja, o labor que a igreja primitiva impunha naquele tempo, ou seja, o labor com que ela labutava, com que ela laborava, com que ela trabalhava incessantemente, era em defesa da verdade. Era um labor, era um trabalho intenso em defesa da fé, como está em Judas, no capítulo 1, versículo 3, quando ele diz na sua epístola que nós devemos batalhar em prol da fé. A fé é a verdade divina na pessoa de Cristo, é a verdade neotestamentária, é a verdade apostólica, ou seja, a igreja precisa laborar incessantemente para defender a verdade contra os enganos, contra as bactérias oportunistas que em tempo de crise e nas dificuldades procura se infiltrar no meio dos verdadeiros servos de Deus para tentar arrancá-los da verdade e levá-los, arrastá-los para o engano, para os seus sofismas, para a sua tradição, para aquilo que no primeiro momento parece divino, mas que se você olhar com um olhar clínico, com um olhar apostólico, com um olhar neotestamentário, logo você perceberá o engodo, perceberá o engano oculto nessa roupagem que chamam de cristianismo. Vejam que essa igreja primitiva, ela era uma igreja que laborava, e a semelhança do apóstolo Paulo, certamente podia declarar, quando o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Veja que o apóstolo Paulo falava de um combate, no qual ele estava inteiramente envolvido. Paulo estava dentro de um combate, dentro de um conflito, em prol da fé, em defesa da fé. Ele diz: eu combati este bom combate e guardei a fé. Veja que aqui é dito que a igreja primitiva, ela não podia suportar homens maus. Queridos, o quanto que eu fico abismado com os dias de hoje, quando eu leio a Bíblia, quando eu olho para a cristandade de uma maneira geral, e eu vejo que a massa de religiosos, cristãos, protestantes, evangélicos, sobretudo, amam os homens maus, entram em defesa de homens maus. Alguém fala assim: pastor, mas quem são estes homens maus de que diz a Bíblia? Será que aqui está falando do Saddam Hussein? Será que está falando dos terroristas? Está falando dos macumbeiros, dos espíritas? Não, meu irmão. A questão aqui são homens maus que estão no seio da igreja e que procuram se passar por verdadeiros homens de Deus. Veja como é dito: que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Ou seja, aqueles que procuravam se passar por apóstolos no tempo da igreja primitiva. E então a igreja olhava para aquele suposto apóstolo e dizia: você precisa provar que você é um verdadeiro apóstolo. A igreja dos dias de hoje, ela não faz isso mais. A igreja simplesmente abraça os falsos profetas, recebe os falsos apóstolos como se fossem os verdadeiros, ao passo que os verdadeiros profetas e falsos apóstolos são repudiados pela igreja do tempo presente. Todavia, a igreja do tempo primitivo era uma igreja diferente. Ela colocava à prova. A questão de ser um apóstolo verdadeiro é algo muito sério. A questão do apóstolo, ou dos apóstolos, ou do fundamento apostólico, ou da doutrina apostólica, é uma questão de fundamento de igreja. Uma igreja só pode ser genuinamente igreja, no seu aspecto coletivo, se ela estiver fundada nas bases dos apóstolos. Veja que quando a Bíblia fala de apóstolo, a primeira vez que o Novo Testamento apresenta apóstolo é, na verdade, em Hebreus capítulo 3, versículo 1. Eu não me refiro à primeira vez na ordem como ela apresenta aqui nos livros, mas é na ordem como que o ministério apostólico se apresenta, porque em Hebreus capítulo 3, versículo 1, nos é dito que Jesus é o apóstolo de Deus, porque a palavra apóstolo quer dizer enviado, ou seja, Jesus
é o enviado do Pai. O Pai enviou o seu próprio Filho. Deus enviou o Deus unigênito. Deus se fez carne. Aqui o Filho de Deus veio como a encarnação do Verbo. O Filho de Deus veio como a palavra, o Verbo, o Logos divino, para revelar a Deus, para revelar a vontade do Pai. Meu irmão, se você quer conhecer a vontade de Deus, e a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus e nem é capaz de ver, então só tem um caminho. Você precisará conhecer a Deus mediante a Jesus Cristo, que é o enviado do Pai. É como um fio condutor. O Filho vem do Pai, trazendo nele a doutrina de Deus. É isso que está no capítulo 7 do Evangelho de João, versículos 16 e 17, quando Jesus diz: se alguém quiser conhecer a doutrina de Deus, se quiser conhecer a verdade a respeito de Deus, então certamente dará ouvidos às minhas palavras. Capítulo 7 de João, versículo 16 e 17, Jesus se apresenta como aquele que é o enviado do Pai para trazer a doutrina do Pai ao seu povo. Então todos devem ir a Jesus. Mas talvez alguém diga assim: pastor, mas vamos convir que nós estamos distante de Jesus. Jesus veio, sim, é verdade que ele veio, que ele se encarnou, que ele pregou, mas ele foi embora. Ele não está mais aqui. Como é que eu posso ir a Cristo para conhecer esta verdade? Aí é que está a grande revelação do Novo Testamento. O ministério apostólico, enquanto um fio condutor da verdade, é assim: Deus envia o seu Filho, agora o Filho chama para si apóstolos, e aí nós vamos encontrar os demais apóstolos a quem Jesus entrega essa revelação. Ele entrega a verdade aos seus apóstolos, que então, como fio condutor, darão a continuidade, o seguimento, trazendo essa verdade a todos aqueles que desejam encontrá-la. E essa verdade apostólica encontra-se nos 27 livros do Novo Testamento. Aí quando você lê, por exemplo, Atos capítulo 2, versículo 42, que nos diz que a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque a questão apostólica não é uma questão de cargo, não é uma questão de hierarquia. Porque se vocês fizerem uma leitura da história imediata, nossa mesmo, há 20 anos atrás, o que nós vamos perceber? Que antigamente a igreja tinha uma estrutura hierárquica, de maneira que era ali os diáconos, os presbíteros, e então os evangelistas, e aí vinham os pastores. Mas o tempo vai passando, e os homens que amam os cargos, os homens que amam as posições, os homens que amam o status, eles vão achando que esses títulos estão saturados. E aí então criaram um cargo acima do pastor, a que denominaram bispo. Embora a Bíblia utilize esse termo bispo, mas o termo que a Bíblia usa para o bispo é, na verdade, a mesma função do presbítero, ou do pastor, ou do ancião. É aquele que supervisiona uma igreja local. Mas não, os homens criaram uma hierarquia de bispo acima de pastores. Isto é uma invenção humana. Quem prega e quem ensina que o bispo é chefe de pastores e de igrejas, certamente não poderão encontrar fundamento bíblico para tal asseveração. Mas aí chega um momento que satura também, né? Porque vai aparecendo muitos bispos, falam: não, então agora eu tenho que criar uma outra estrutura. Aí criam um outro patamar, a que chamaram apóstolos. Alguém falou: pastor, mas os apóstolos são bíblicos, por que não pode ter apóstolos hoje? Não é que não pode ter apóstolos hoje, é que essa criação desse ministério apostólico nos dias de hoje existe tão somente no âmbito da hierarquia, apenas no âmbito do status, apenas no âmbito daquele que é mais poderoso do que aquele que está abaixo. Enquanto que quando a Bíblia fala do ministério apostólico, ela o coloca naquilo que se refere à doutrina. É o ministério daqueles que foram chamados e enviados por Jesus Cristo. Eles contêm a verdade, receberam a revelação da verdade neotestamentária e agora eles são comprometidos com essa verdade bíblica. Eles não são comprometidos com a política, não são comprometidos com as campanhas, não são comprometidos com esse
evangelicalismo dos dias de hoje que está caído e defasado. Não, eles têm um compromisso com a Bíblia Sagrada, com a verdade de Deus. Tanto é que a própria Bíblia nos adverte que muitos falsos apóstolos viriam ao longo dos tempos. É o caso de Apocalipse, capítulo 2, versículo 2, que nos diz que já no tempo da igreja primitiva, já apareceram ali homens maus que a si mesmos se declaravam apóstolos, mas eles não eram apóstolos. Olha, como é que a igreja primitiva colocava à prova os que se diziam apóstolos e não eram apóstolos? E como é que nós hoje, no século 21, podemos chamar a todos estes que se intitulam apóstolos e nós como igreja poderemos colocá-los à prova? Muito simples, veja o que diz aqui na primeira carta de João, na sua epístola, 1 João capítulo 4, no versículo 6, nos é dito assim: nós somos de Deus. Este nós aqui, conforme está em 1 João capítulo 1, versículos de 1 a 4, refere-se aos apóstolos. Nós, os apóstolos, somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o espírito do erro. E neste momento eu quero dirigir a minha voz. Se há algum chamado apóstolo neste momento ouvindo esta mensagem por este programa ou por qualquer outro meio a que este programa alcançar, eu quero fazer um questionamento a você. Você que se chama apóstolo, que foi ungido apóstolo, que se fez ou foi feito apóstolo, eu pergunto: você ouve a palavra dos apóstolos bíblicos, desses primeiros, como é dito em Efésios capítulo 2, versículo 20, que os apóstolos primeiros da igreja, os 12 apóstolos, o ministério apostólico, que são os 12 fundamentos da Nova Jerusalém, a igreja é edificada sobre o fundamento daqueles primeiros apóstolos. E eu pergunto, você que se intitula apóstolo, que se chama apóstolo, você ouve a palavra apostólica? Ou seja, o seu falar está em pleno acordo com o falar apostólico? Eu me pergunto, e qual é o falar apostólico? Você que se chama apóstolo, que se intitula apóstolo, você está de acordo com toda a verdade e a mensagem do livro de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, de Atos, de Romanos, de Coríntios, de Efésios, de Gálatas, e assim de todas as epístolas até o Apocalipse? Ou será que você é um apóstolo inovador e inovado, que no tempo presente traz um tanto de novidades extra-bíblicas, quando não antibíblicas, à igreja de Jesus Cristo? Eu quero aqui fazer um clamor à igreja do Senhor Jesus. Nós não podemos seguir os homens maus. Nós não podemos seguir os falsos apóstolos. É preciso que nós sigamos os verdadeiros apóstolos, aqueles que de fato falam a palavra de Deus. E eu tenho certeza que aqueles que hoje, nos dias de hoje, falam a Escritura, sem nenhum sofisma, sem nenhum engodo, sem nenhuma mentira, mas que apenas fazem uma exposição clara daquilo que está escrito, esses não se preocupam em se chamar de profetas, em se chamar de apóstolos, em se chamar de qualquer outra coisa. Essa questão do nome pouco importa. O que vale é a essência e a substância da verdade e os seus resultados eternos. Eu sei que hoje em dia há muitos pastores e pregadores que eles vivem a reivindicar a autoridade para ensinar a Escritura. Até chegam a desafiar esses a quem ele chama de os novatos, né? Falam assim para as pessoas: vocês vão ouvir aqueles que têm experiência ou vocês vão ouvir a esses que acabaram de chegar agora? E você, meu irmão, deve responder: não quero ouvir aos que têm experiência e nem aos que não têm experiência. Eu quero ouvir a voz do Espírito de Deus que fala a partir das páginas da Escritura. Nós não podemos nos fiar no falar de alguém que supostamente tenha alguma autoridade em razão do tempo de casa ou do tempo de serviço ministerial. Até porque muitos homens do passado, homens maus, fizeram história também no meio do povo de Deus. A maioria das heresias que foram introduzidas no seio da igreja ao longo das eras são heresias que foram feitas e trazidas por homens
que hoje são historicamente conhecidos e reconhecidos como tais. Entretanto, o que vale para um verdadeiro cristão é o falar de Deus na sua palavra. O próprio apóstolo Paulo declarou em Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9, dizendo que ainda que um anjo do céu, olha, que um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que ultrapasse a doutrina ou o evangelho que recebestes, seja anátema. E ele diz mais, mesmo que nós, ou um dos apóstolos, viesse a trazer alguma doutrina que ultrapassasse a doutrina ou o evangelho que de uma vez por todas já havia sido dadas, que nós, como verdadeiros cristãos, considerássemos então tal evangelho espúrio, maldito, anátema. Ou seja, é uma responsabilidade da igreja, levar adiante esta obra e este labor de colocar à prova os que se dizem apóstolos e não são. Tenham todos vocês um bom sábado e Jesus Cristo é o nosso Senhor.